Olá galera, estou aqui de volta no meu canal RV Mente Aberta. Bom, hoje eu vou falar sobre a questão de Deus, em nome de Deus. Ora, em nome de Deus se comete tantas coisas absurdas. Se a gente olhar no processo histórico, e falo isso até como historiador, professor de história que sou, as maiores guerras, conflitos foram causadas aí em nome de Deus. Porque eu uso tanto o nome de Deus para cometerem, ou as suas atrocidades, seus desejos, explorar, o outro ser humano em nome de Deus. Vimos ao longo então do processo histórico guerras sangrentas que foram feitas em nome de Deus. E até hoje tem esse costume de se usar o nome de Deus. Inclusive Jesus Cristo foi condenado em nome de Deus. Jesus que pregava o amor ao próximo, como ele se dizia lá que ele era o representante de Deus, o Deus, o Deus feito em forma humana, que ele era o Filho e o Deus ao mesmo tempo, Deus Pai. Ele desagrada lá, a casta judaica, e ele é condenado à morte por tortura. Jesus que era contra a tortura, ele é condenado em nome de Deus a crucificação, onde milhares de judeus pedem a morte dele na cruz. Em nome de Deus, nós olhamos tanto absurdo, tantos preconceitos perpetuados até hoje, a questão do machismo, de séries de coisas, preconceitos de cultura, de religião, mas tudo vem na questão em nome de Deus. Em nome de Deus se pratica a homofobia, pratica tantas coisas que vai de contra, o próprio a gente pegar a questão dos ensinamentos do evangelho cristão é totalmente contraditório, mas se pratica essa coisa em nome de Deus. Inclusive Jesus foi morto em nome de Deus. Por que isso? Por que usar o nome de Deus para praticar tanta coisa que é anti-humana? Em nome de Deus se oprime, se impõe regras. Deus não é o ser aquele que está nos livros sagrados. Na Bíblia, ao Corão, qualquer outro livro sagrado que tem aí nas histórias da humanidade. Deus, se a gente vê Deus como um criador de tudo, desde o começo, o criador até do processo do Big Bang, então nós vamos ver Deus em cada um de nós. Que nós, seres humanos, somos também criadores. Somos a imagem e semelhança dele, de Deus. Que somos também criador, inventamos coisas, criamos. Mas o fato é que em nome de Deus foram então cometidos séries de atrocidades, absurdos, domínios. Em nome de Deus, foram feitas cruzadas durante a Idade Média na Europa. Em nome de Deus, existe as guerras santas, chamadas, aquelas guerras santas lá do Oriente Médio. Em nome de Deus, se dominou a América, a colonização da América pela Europa, se dá pela evangelização, a necessidade de evangelizar, catequizar os índios. Em nome de Deus, os índios foram exterminados, suas culturas foram exterminadas praticamente. Em nome de Deus. Em nome de Deus, se escravizou os povos da África, porque falava que os negros não tinham alma e deveriam então ser escravizados porque eles tinham que passar por um castigo. Castigo porque o modo de viver na África era totalmente errado. Então, para redimir os seus pecados, teriam que pagar com a escravidão. É isso que se falava em nome de Deus. Em nome de Deus, Hitler foi eleito na Alemanha, o nazismo,
chegou ao poder na Alemanha em nome de Deus, porque Hitler falava em família, moral. Na prática, Hitler destruiu várias famílias, porque mandou para campos de concentração judeus, né, os eslavos, né, os poloneses, né, russos ali, foram mandar famílias inteiras mortas em nome de Deus. Em nome de Deus tivemos aqui no Brasil uma das ditaduras mais cruéis do período histórico do Brasil, com a derrubada do último governo civil, que foi o governo, né, o governo João Goulart, né, o governo que nós, em 64, com o golpe de 64, se instala uma ditadura cruel que durou 21 anos, em nome de Deus, que pregava pátria e família, Deus, né? Em nome de Deus foi eleito Bolsonaro. Bolsonaro, que é a favor da tortura, deixou bem claro durante o processo do impeachment da Dilma, onde ele votou em homenagem ao grande, que ele falou, né, o coronel Ustra, né, que foi um torturador durante o período do regime militar, que torturava até mulheres grávidas. Em nome de Deus, Bolsonaro é eleito, mesmo muitos conhecendo a sua bibliografia, sabendo que ele é a favor da tortura, porque Bolsonaro nunca escondeu isso, deixava bem claro nas entrevistas dele, mas votaram nele em nome de Deus. Ora, que Deus é esse? Aí falamos do diabo, né? Se fala, né, que o diabo é o mal. Mas quando se faz todas essas coisas e ainda continuam se fazendo em nome de Deus, excluindo, tendo preconceito, matando até em nome de Deus, tanta coisa se usando em nome de Deus, o que seria o diabo? Isso merece uma boa reflexão. Em nome de Deus, não está se negando a criação, porque Deus, como eu disse aqui no vídeo, Deus não está nos livros sagrados. Se a gente ter Deus como um criador, nós vamos ver Deus em nós. E se nós olharmos Deus em nós, nós vamos saber se colocar no lugar do outro. Isso é saber viver, saber fazer o que Jesus falava em suas pregações, amar uns aos outros, porque nós vamos estar se colocando no lugar do outro, e se colocando no lugar do outro, nós vamos poder enxergar que aquilo que eu não quero, o outro também não quer. Isso é a magnitude de ter um Deus criador, quando a gente enxerga no outro a gente mesmo. Não esse Deus aí, o opressor. Tanta coisa no decorrer da humanidade até hoje traz de desumanidade, de desamor, mas que tudo é feito, né, e dito em nome de Deus.